Olá, sotaquers! Bem-vindos a mais um episódio no estúdio e eu estou muito feliz de receber hoje a Viviane Williams. Ela é consultora de imagem, escreveu o livro Vista-se, ela é palestrante e especialista em criar estratégias de imagem que impulsionam carreiras e negócios. A Viviane mora em Los Angeles desde 2019 com o marido. Muito bem-vinda aqui no Muito Consotaque. muito obrigada. Falando de sotaque, né, como a gente já estava conversando, as pessoas falam muito do meu sotaque por ser muito forte, né, nordestina, então as pessoas já reconhecem de longe. Sim, e o sotaque é uma coisa muito presente, né, na nossa Muito. vida. Eu sou do interior de São Paulo e também sempre ouvi, de onde é o seu sotaque? É, Você não é do até interior? quando eu falo inglês, as Uhum. pessoas perguntam, mas você não é daqui, não é? Eu, não. Pois é, e você é a primeira e única convidada que quebrou a minha primeira pergunta. Porque Eita, olha como que é isso, acho que ela já sabia. eu acho que, ó, Sinais. E aí eu sempre pergunto assim, conta pra gente de onde é o seu sotaque. Então você é sou de recifense, nascida e Recife. crescida lá. Não, eu nasci em São Paulo. Ah, E aí, mas eu também nasci, fiquei um ano em São Paulo morando e depois passei a vida toda em Recife. Então, o sotaque, ele acabou sendo de Recife. sim, que é tão lindo. Eu Ai, acho tão lindo. A gente vai fazer esse episódio em inglês. Mas eu tava ouvindo seus vídeos pra, né, montar a aham. pauta. Eu falei, gente, esse sotaque, eu não tenho ele ainda aqui no meu repertório. Eu preciso. É lindo demais. E Ai, você é obrigada. maravilhosa, né? Obrigada. Linda. Obrigada. Então, eu quero, para a gente começar, entender assim, onde que você tem morado, né, Los Angeles, e faz 6 anos. Isso. E você veio para cá por quê? Bom, eu moro em Ventura County Sim. e eu vim pra cá porque eu casei, né? Encontrei meu marido. Na verdade, eu não encontrei, nós nos encontramos. Sim. E aí, na hora de decidir, né? Fica em Recife, vamos para Los Angeles. Para ele, Uhum. questão de profissão, Uhum. seria mais interessante se a gente morasse aqui. Entendi. Mas ele perguntou ainda se eu queria que ele morasse lá em Recife. Ah. Mas pensando nele, e claro, nós mulheres conseguimos nos adaptar bem melhor. É verdade. Então seria bom para os dois aqui. Aqui. E aí Tá. decidimos. E ele é da Califórnia. Ele é da Tá. Califórnia. E vocês se conheceram no Brasil? Não. No caso, não. Nós temos amigos em comuns, né? Temos os mesmos princípios. E aí, eu vi a foto dele, gostei. Que legal. E aí começamos a conversar e depois de uns meses ele me pediu namoro e um ano depois nos casamos. Que lindos! Ai, que linda a história, né? E antes de morar aqui, você já tinha morado em outro país? Não, na verdade, eu sempre falo assim que Deus ele ouviu minhas orações um pouco ao contrário. Que as poucas vezes que eu tinha vindo para cá, para os Estados Unidos, eu tinha falado, Deus me livre de morar aqui nesse país. Ou Deus me livre de precisar aprender inglês, eu não gosto. E aí, quando eu conheci meu marido, Gente, é muito engraçado. Deus escreve por linhas tortas. Isso é sempre uma verdade, mas que legal, assim. Porque eu também, se tinha um país que eu não pensava em pensava. morar, era aqui. Mas eu gosto, eu sou grata. Foi uma surpresa muito boa, né? Ter vindo pra cá. Eu comecei a pensar que quando você mora Sim. longe da sua zona de conforto e inicia um novo período, uma nova mudança na sua vida, você acaba passando por desafios e aprendendo lições que talvez se eu estivesse perto da minha família, dos meus amigos, na minha zona de conforto, eu não teria amadurecido da forma que eu amadureci. Então, foi bom em todos os aspectos da minha vida, essa mudança, e assim, eu sou muito grata, eu sou muito feliz aqui. Eu percebo isso também, que foi importante. Sim. Eu passei por períodos bem difíceis, mas tudo que eu aprendi por Sim. aqui realmente faz valer a pena, Faz. né? Não que não tenha seus São muitos desafios, obstáculos, né? A gente vai chegar o idioma. o idioma, a cultura,
os amigos, né? Porque assim, você não vive mais no seu país, é dentro de uma comunidade, Isso. né? Da comunidade brasileira que eu falo. Aham. Então, não é o seu espaço, não é a sua zona de conforto. Uhum. Então, é preciso muita coragem. Uhum. É, eu concordo. Ai, meu Deus. Tá, e você veio por causa do seu marido e Sim. você já tinha em mente o que você ia fazer? Você é formada em quê? E você, quando ele falou, então e é isso, topa vir pra Califórnia, Aham. né? Que ajuda muito, a Califórnia é um Sim, lugar, um dos melhores do país para estar, sim. é acolhedor, o clima É muito é muito parecido, né? parecido com o nosso, não chove tanto, então ajuda. Mas você tinha ideia ou você descobriu aqui quais eram os seus passos, assim, em termos tanto pessoais quanto Quanto de pra... carreira? Aham. Eu sou formada, né, em administração no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu precisava validar o meu diploma para trabalhar na área administrativa. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar, eu não quero ficar in office, Tá. né? Eu não quero ficar em um escritório presa. O que é que eu posso fazer? Daí eu fiz um curso de contabilidade por 6 meses ainda, que o meu marido fez, eu acho que você deveria trabalhar, né, Sim. numa office. Tá. E eu falei, tá, vou fazer o curso de contabilidade. E aí eu fiz o curso de contabilidade por 6 meses, mas aí eu realmente tive certeza que eu não queria ficar presa numa office, Sim. porque é muito diferente. Muito. Muito diferente. A gente não tem a mesma quantidade de férias, eu não teria a E mesma nem liberdade. Então eu falei, bom, eu preciso achar alguma coisa Uhum. que eu goste de fazer, que me dê essa liberdade geográfica. Legal. Então eu comecei a perceber que os americanos eles falavam muito das minhas roupas. E isso me trouxe um alerta. Eu falo, eles gostam da forma como eu me visto. Quem sabe vou abrir uma loja. Então, inicialmente eu tinha pensado em abrir uma loja, mas eu sempre fui muito criativa. Tá. Então eu falei, se eu abrisse uma loja e eu pudesse cuidar não sei como, mas cuidar do emocional da mulher, que ela chegasse, porque a gente se veste com o emocional, porque eu fui vendo, acho que você também sentiu, quando a gente se muda pra cá, o nosso emocional ele passa por uma montanha russa, assim, muito louca. Muito. E eu comecei a querer me vestir que nem os americanos, eu queria toda pessoa que eu via, eu queria me vestir igual aquela pessoa. E aí eu fui vendo o quanto o meu emocional estava bagunçado, né? E aí eu fui estudando mesmo. Você sente que seu emocional estava bagunçado porque você não sabia exatamente o que você queria vestir ou cor, em E que de todas as sentido? formas, vamos pensar, quando você casa, já é uma mudança. Sim. É uma mudança muito grande, mesmo se você morar no seu país. Uhum. Eu não só casei, eu casei, mudei de país, de cultura, idioma, de amigos, né? Uhum. Não que eu mudei amigos, mas eu precisei fazer novas Sim. amizades. Uhum. Então, tudo isso, ao mesmo tempo, foram muitas mudanças para minha cabeça. Então, eu fiquei um pouco abalada com tudo isso. Então, eu fui vendo que eu não tinha tanta vontade de me arrumar, né? Eu ficava triste, então eu não queria me arrumar, ou eu queria me arrumar para disfarçar que eu estava bem. Entende? Então, essas situações me fizeram ter uma red flag, né? E aí eu falei, tá, eu preciso estudar sobre isso. Como meu emocional ele tá impactando na minha imagem. E aí foi quando eu comecei a estudar. E o que é que você estudou? O que aprende? Então, o nosso emocional, ele tá muito ligado, obviamente, às nossas decisões, Aham. né? Então, por exemplo, a mulher. A Aham. mulher existe um período que ela fica mais sensível, que ela não quer Não quer aparecer. nada que... Não quer aparecer, não quer vestir nada que é perto, ela só quer conforto. Então, imagina, quando você chega aqui, todos nós brasileiros queremos vestir moletom. Já se perguntou por quê? Porque tá todo mundo de moletom, será? Ou porque é Também confortável? porque é conforto. Imagina, você já tá ali na luta todos os dias tentando fazer dinheiro, e aí você precisa de algo que te traz conforto. E a roupa, ela tem esse poder de trazer o conforto Tem mesmo. que a gente precisa. Então, mentalmente, por mais que a gente não pense que mas é. Que legal isso. E É verdade. tem um Eu não impacto. usava moletom no Brasil. Eu nem gostava.
E aí aqui, agora eu já tenho de várias coisas. Acabei de fazer um closet cleaning que eu fiz a minha cliente jogar vários moletões. Não por preconceito, mas porque, assim, nós precisamos mostrar para as pessoas de primeiro impacto quem somos. E muitas vezes o moletom, ele traz esse ar mesmo de conforto e você acaba perdendo alguma oportunidade de fazer o seu negócio, de se destacar no meio de tantas pessoas usando o moletom. E o moletom você fica mais igual ainda. E eu quero pegar um gancho no que você falou há pouco atrás, de quando você chegou aqui, as pessoas perguntavam sobre as suas roupas. Eram essas roupas do Brasil? Sim, roupas do Brasil. Tá. Tem um vestido que eu uso só no verão, né? Sim. Vestido de verão. E aí, sempre que eu tô naquele dia que eu não estou me achando muito bonita, eu coloco esse vestido. Eu já fiz vários testes. É impressionante. Eu já fui na Target, eu já fui no posto de gasolina. Em todos os lugares, as pessoas elogiam. Então, sim, a nossa imagem, ela impacta. Não adianta. A imagem ainda é muito ligada ao luxo, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, ela impacta de forma positiva, porque muitas vezes, vamos pensar, americano desde pequeno, ele é incentivado a fazer dinheiro, a trabalhar, a empreender. Verdade. Nós não temos esse mesmo incentivo no Brasil. Não temos. A gente vai conforme o fluxo. Isso, mas recebemos muito amor, muito carinho. No americano, com essa mentalidade de fazer dinheiro, eles não estão pensando na imagem em si. Eles estão pensando ali, ó, preciso produzir, preciso fazer dinheiro, preciso trazer uma ideia tecnológica diferente. Na facilidade. Isso. Então, o que eles querem no final de semana é sentir o conforto. Entendi, olha só. Se você parar para observar... Faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito. Sim. E aí foi a partir dessa ideia de sentir que eu estava passando por esse processo. E aí eu comecei a observar, toda vez que eu ia para o Brasil, eu estava me vestindo de uma forma diferente. Eu estava copiando alguém. Quando eu comecei a estudar, eu falei, nem é meu estilo. Esse nem é meu estilo, porque eu estou me vestindo assim. Então, quando eu estudei, que eu entendi... Até quando você se veste da forma que você se sente confortável, você se sente mais confiante. Então... As cores que te fazem bem. Isso, ela tem esse impacto, né? Mas quando eu falo assim da roupa, é porque na hora que você vai se comportar, na hora que você vai falar, você tem essa confiança, né? Sim. Imagina se você tá em casa o dia todo de moletom ou de roupa rasgada e você fica passando na frente do espelho. Se você nem cuida de você, sua autoestima ela vai lá pra baixo. E já tende a ir para baixo uma vez que a gente é imigrante. Já vai diminuir um pouquinho. Se você não estiver bem com você mesma, vai ser pior. É verdade. É um trabalho psicológico. Se vestir não é uma futilidade, é um trabalho psicológico. Imagina, quando você passa bonita, você fala, caramba, como eu tô bonita. Eu sou bonita, como né? Eu sou bonita. Isso fortalece a nossa autoestima. Isso dá força, parece que dá uma energia, um gás pra gente. Eu preciso me vestir sempre assim, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um goal pra atingir. Então, a roupa ela é muito mais do que apenas parecer bonita. Perfeito. Eu concordo 100% com você. De um tempo pra cá, eu decidi que eu ia me vestir bem até mesmo dentro de casa. Porque eu vou sentar na mesa de trabalho e vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar ou de calça de moletom ou de legging? Eu não iria trabalhar assim se eu não estivesse em casa. Por que então não vou fazer isso? Mas é por mim, não é porque eu vou aparecer. E faz realmente bem. E sabe uma coisa que eu descobri na terapia? Que o cabelo... Eu deixava de lavar o cabelo porque ia me fazer sentir melhor. Olha só. E aí eu não deixo assim, vou passar sem lavar, porque se eu lavo, eu fico melhor e aí eu vou querer fazer coisas. E eu tava num processo depressivo, então eu queria não aparecer, eu não queria fazer coisas. E não é que tá relacionado diretamente à autoestima, no meu caso, o cabelo estar bonito me faz movimentar, me faz ser melhor, me faz me sentir mais bonita. É tudo, é um contexto. Lembra tem um provérbio que no Brasil a gente fala muito,
costume de casa, vai à praça? Não conheço. Se você não tem o costume de se arrumar dentro de casa, é normal, é automático você não querer se arrumar para sair. Então, é um exercício você estar bem arrumado. Inclusive, a gente às vezes tem o costume de falar assim, essa roupa é para casa, essa roupa é para sair. Super! Olha, acho que você não concorda muito com essa. gente, a roupa que eu uso em casa, claro, eu gosto de ficar, às vezes, quando eu realmente não vou trabalhar, eu gosto de usar camisola porque eu vou ficar deitada sem fazer nada. Mas se eu estiver em casa com meu esposo, a gente vai tomar um vinho, uma coisa do tipo, eu gosto de estar arrumada. Eu também. Então, o costume de casa vai à praça, não esqueçam disso. Muito bom, frase maravilhosa. Adorei. E antes da gente, então, mergulhar mesmo na parte profissional, assim, eu queria que você contasse um fato marcante da sua vida de imigrante, se você se lembra. Marcante. E pode ser relacionado à imagem, se você quiser, ou algo que te marcou ao longo desses 9 anos, 6 anos. 6 anos. Eu tenho algo sobre a imagem. Um dia eu tava no parque, tava trabalhando, e aí eu decidi parar no parque rapidamente pra ficar lá. E aí sempre tem muitas mães com as suas crianças, e uma mãe começou a conversar comigo. E aí ela começou a conversar e tal. Aí ela falou, e você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu trabalho com imagem, consultoria de imagem. Ela falou, eu posso ver. E quando ela começou a falar, ela falou, deixa eu te contar, eu já fui modelo antes de ser mãe. E meu marido, ele tem uma boutique em Nova York. Aí eu, olha, gostei. Só mais. Porque isso foi marcante pra mim. Depois a gente trocou contato. Isso não faz muito tempo não, mas foi marcante pra mim, porque se você pensa em ir num parque, você tá trabalhando, você não vai, eu tô toda arrumada, vou parar no parque, não vou. Mas aí foi quando de verdade eu entendi que fortaleceu ainda mais no que eu acreditava, que o quanto a nossa imagem, as pessoas, a nossa imagem, ela chama a atenção das pessoas. Eu poderia ter perdido uma grande oportunidade ali se eu não tivesse bem arrumada, porque você sabe que americano é muito mais fechado e eles não se abrem tanto assim para falar que o marido dela trabalha com isso. Então, pra mim foi marcante porque ela se sentiu confortável em me falar algo muito pessoal. Ela não precisava terminar essa informação. Ela poderia ter parado e falar, eu posso ver. E gostei, fazer um elogio. Mas não, ela foi além. Então, assim, por que é marcante? Muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, eu vou me arrumar pra quê? Americano nem se arruma. Mas eu vou fazer a diferença no meio deles. Porque, primeiro, que eu preciso estar bem arrumada para conquistar esse espaço. Então, essa situação foi marcante por causa disso. Gostei muito. Porque fez com que ela se abrisse, né? Americano, como eu já falei, eles não são pessoas que falam sobre vida pessoal. Sim. E você foi nesse parque, assim, pra dar uma... Tava dirigindo, parei pra... Eu gosto de ir no parque, gosto de ficar lá. Então, eu parei, fiquei lá e aí surgiu a conversa. Então, é marcante pra mim, pro meu trabalho, pra realmente fortalecer. Sem dúvida. E porque... Tipo, ela nunca te conhecia, ela fez questão de conversar com você, o que é muito raro. Ela me falou o nome da loja que o marido dela trabalha. Quis trocar contato. Trocamos contato, perguntei se eu poderia enviar meu portfólio, falei do meu livro, tudo isso. Então, assim, ela me deu abertura. Quem conhece, quem vive a cultura americana, sabe que eles não são pessoas que abrem a vida deles assim tão facilmente. De primeiro contato... Nossa, pra mim foi marcante. Eu concordo com você. Que legal, parabéns por isso. Obrigada. E então, vamos lá. Vamos entrar na parte profissional. Então, assim, eu gosto muito de começar pelo básico mesmo. O que é, então, ser consultora de imagem? Boa pergunta. Eu acredito que ser consultora de imagem é você cuidar de uma parte muito sensível da mulher. Primeiro, pela construção, e eu falando assim de mim. Eu realmente faço uma construção de imagem na mulher. Então, ela passa pelo emocional comigo. Se você ler o livro, você vai entender o meu método. E a cliente, quando ela chega, a primeira etapa é passar por uma psicanalista.
Porque todos nós temos... Indicada por você? É da minha equipe. Da sua equipe. Então, todos nós temos 5 traços de personalidade. E quando nós fazemos essa análise corporal, você consegue entender qual o teu traço predominante. Isso te ajuda. Muitas vezes ela vai falar, olha, Nath, você é assim, você vai saber que você já é essa pessoa. E eu sempre faço a comparação de, na terapia, você está falando de quem você é. Mas na psicanálise, é você ouvindo como você funciona. Interessante. Quando você ouve um problema, né? Mas quando você ouve um problema, você parece que tem uma solução melhor. Sim. Quando você ouve alguém descrevendo você, muitas vezes você pode falar, caramba, eu nem sabia que eu era tudo isso. E isso fortalece a confiança da mulher. Então, essa é a primeira etapa que a cliente passa por mim. E depois eu faço a construção da imagem, continuo construindo a imagem dela. Eu sempre falo que a roupa é o último detalhe, né? Como se fosse a cereja do bolo. E é o que todo mundo pensa primeiro. É porque, eu vou vestir meio o quê? óbvio também. Né? Eu vou vestir o quê? Mas antes de você pensar em vestir, existe todo um trabalho por trás disso, né? A Nath, como é sua personalidade, o que é que você está passando para as pessoas, o que você quer transmitir para as pessoas, porque não é uma roupa que vai trazer uma imagem, é o conjunto, é como você fala, como você anda, gesticula, o que você fala, a postura, tudo. Então, assim, a roupa, ela realmente é a cerejinha do bolo. E você sabe, assim, também, tipo, essa roupa, ela reflete isso, mais ou menos, né? Isso tem também. Olha, isso depende, porque todos nós temos objetivos diferentes. Então, vamos supor que se eu colocasse essa roupa em você, ficaria diferente. Com certeza. Porque, né, somos diferentes. Então, depende muito do objetivo da mulher. Claro que existe aquela roupa que vai passar autoridade e não é o blazer. E não é o blazer. Ótimo. O blazer não vai passar autoridade sozinho, porque nada passa autoridade sozinho. Então, é um conjunto, né? Assim, cada roupa ela vai transmitir algo dependendo do conjunto. Um blazer pode passar autoridade, como também não passar. Então, depende do conjunto, eu diria isso. E que lindo que você começa pela pessoa, né? E esses são os passos. Então, ela começa com você começa com a psicanalista, depois eu passo alguns exercícios, passo o questionário, depois a gente se reúne, eu trago toda a estratégia de imagem, como vamos trabalhar, algumas inspirações, e aí começamos um exercício diário com a cliente, porque agora ela já entendeu o estilo dela. Essa semana tem uma cliente que ela fez o teste de estilo e ela tinha ali os 3 estilos que deu o resultado do teste. Daí eu fiquei pensando, sempre que a gente faz um teste de estilo, todos nós podemos até ter 3 estilos. Mas você concorda comigo que se eu apresento para ela os 3 estilos, ela vai continuar perdida? Sim. Porque cada um tem. Que hora que eu vou usar Então, o que é que eu tô fazendo agora? Eu não apresento mais os 3. Estudando a estratégia de imagem que ela me pediu com o questionário que eu passo, eu vejo qual que ela mais se sente confortável. Legal. Não adianta eu apresentar os 3 estilos se ela depois não vai conseguir saber usar sozinha. Então eu faço um exercício, olha, você tem esses 3, mas é esse que a gente vai trabalhar. Por quê? E aí eu falo o porquê vamos trabalhar com esse estilo. E ela fala, caramba, Vivi, verdade. Aí eu falo, me fala, se eu colocar você com essa roupa, você vai se sentir confortável? Ela, não. Então, assim, nem tudo, né, vai se aplicar. Então, hoje, eu realmente estudo a cliente, eu vejo o que faz ela ficar confortável e apresento um único estilo. Aí, o que aconteceu essa semana é que a cliente, ela passa muita seriedade, muita distanciamento. E aí eu falei, olha, tem um estilo, teu estilo é o clássico, mas o teu segundo estilo, ele é o romântico. Aí ela, meu Deus, eu não quero usar babado, renda. Aí eu falei, não, a gente não vai usar ele, mas a gente vai usar alguns acessórios, ou algumas estratégias do romântico para trazer acessibilidade pro teu estilo. Então, eu não vou colocar um vestido rodado, porque não
ela não se sente confortável. Mas eu vou trazer acessibilidade. Então, eu vou trazer uma onda no cabelo. Eu vou colocar ali uma cor talvez mais delicada para trazer essa acessibilidade para ela, porque ela tem contato com outras pessoas. Legal. Então, é você entender o que te faz confortável. Hoje eu me sinto confortável no clássico. Uhum. Se eu coloco uma peça mais romântica, eu já não me sinto confortável. Entendi. E antes fazia sentido. Eu percebi essa minha mudança também, depois de morar aqui. Eu cheguei aqui muito colorida, com todas Normal. as estampas, Normal. tudo, e fazia questão de trazer roupas de lá, porque eu não me identificava com as daqui. Uhum. De repente, eu fiquei sóbria. Todas as minhas cores pastéis, não mais, né? Mas ainda gosto de bastante cor pastel, bastante marrom, porque é muito Los Angeles isso, né? É. Essa cor mais séria. Então, eu sou uma mistura hoje em dia entre algumas estampas das que eu acho mais bonitas para peças lisas, mesmo que coloridas, mas têm sido mais lisas, Aham. sabe? E mudou ao longo do tempo, É realmente. porque o estilo, ele não é, Influencia o lugar que a gente tá. ele não é para sempre, Aham. né? O nosso estilo, ele vai mudando mesmo com a fase da vida. Antes eu vestia peças muito românticas. Hoje não tanto. Uhum. Hoje eu uso uma renda, Sim. mas muito pouco. Eu uso uma manga bufante, mas muito pouco. Então, vamos evoluindo e vamos mudando. Então, pode ser para qualquer estilo. É. Um estilo que a gente pensou que nunca iria usar e um dia vai fazer sentido. Exato. E quando você recebe a sua cliente, você precisa adaptar o guarda-roupa dela, precisa comprar peças novas, ou dá para utilizar o que ela já tem? Existe um mito Ah, que consultora de imagem ela vai jogar todas as roupas fora. Existe esse mito, mas não é verdade, minha gente. tá. O que acontece? Você está ali dentro de um closet onde você não se encontra. Então, muitas vezes é porque você não sabe combinar. Hoje mesmo uma cliente falou: Vivi, eu nem uso porque eu não sei combinar essa peça. E aí eu trouxe a solução. Então, muitas vezes ali é você encontrar a solução dentro do estilo que nesse Sim. momento faz sentido para você. Perfeito. Eu percebi isso também, que eu às vezes comprava peças porque eu gostava, achava bonita, mas no fim não combinava com as coisas que eu tinha. Aí eu comecei a ficar mais consciente com o que eu compro. É. E tipo, tá, eu gostei disso, mas combina com o que eu tenho em casa? É sempre eu vou interessante, conseguir. né? A gente entender o que tem dentro do closet. Quanto mais peças você tem, é legal. Principalmente para quem vai em evento. Mas quanto mais peças você tem, menos você vai explorar o seu closet. Legal, é verdade. Se você tem poucas peças, isso vai fazer com que você se torne criativa. Ah, eu vou usar, pronto. Eu viajei, eu não tive tempo para colocar todas as roupas para lavar. E aí eu falei, cara, eu queria usar esse colete, mas eu não tenho a calça certa. Aí eu falei, tenho sim. Então, assim, é você ter poucas peças e peças inteligentes. Uhum. Peças que se combinam entre elas ou com outras Que legal. peças. Hoje estão chamando de cápsula, não é? É. Você gosta de... Ah, é legal ter um guarda-roupa cápsula. Eu acho que é só o nome mesmo. É. É você ter roupas básicas Aham, que se combinam. entre Mas aí a elas. gente, eu não acredito Uhum. e não gosto de colocar as clientes no padrão, porque elas muitas vezes, Vivi, mas assim, eu não vou. Será que eu vou passar autoridade se eu vestir essa roupa? Quando você coloca um padrão, né, você acaba precisando usar o que todo mundo usa para passar autoridade. Mas eu acredito que a gente tem que usar o que se sente confortável, que realmente é harmônico, e eu acredito que, novamente, é o conjunto que faz você passar credibilidade. Só assim, rapidinho, tem uma amiga que ela usa muito vestido de renda. E ela é elegante, ela passa autoridade igual. Então, assim, É dela, né? É Tem dela. gente que pode estar Não é com uma moletom e vai passar autoridade. não, porque moletom não vai não. esse não permite. Moletom não vai não. Moletom não vai não. Moletom não. Moletom. Eu sendo... Amei. Corta para eu sendo cancelado, viu? Não. Eu acho bom. Gente, cada Mas é que pessoa tem uma opinião e cada Sim. cabeça é um mundo. Então, assim, lógico. eu não mas- gosto. Se você gostar, parabéns pra você. Good for you. Não, mas eu gosto que você é assertiva no que você realmente acredita.
Só que já vi pessoas, não sei se de moletom, mas assim, com roupas muito simples e que passam confiança. Ela não estava, Olha. né, fazendo nenhum trabalho assim. Mas sabe quando você vê no café ou em algum lugar que você fala assim, nossa, essa pessoa... Pensem que o básico é a construção de algo grande. Você não começa nada grande já parecendo demais. O básico é a base. Então, a base ela precisa ser fortalecida. E muitas vezes o básico é muito mais interessante do que você se encher de roupas, de acessórios chamativos. E você vai passar uma imagem errada. Então, o básico ele é sempre muito mais inteligente. Muitas vezes, se você não sabe o que vestir. Perfeito. E eu quero agora te fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, que as pessoas relacionam muito, né, a imagem a algo superficial ou caro. Como que você desmistifica essa ideia? Sim, é justamente isso. As pessoas ligam a imagem ao luxo, algo que está muito longe delas. Então, eu só passo a imagem de autoridade se eu vestir uma marca de luxo. E não é verdade. Existem muitas lojas de... como é que eu chamo? Fast fashion. Fast fashion. Às vezes dá um... Sem problema. E aí essas lojas... Você acha que se você comprar dela, por exemplo, uma Zara da vida, eu amo a Zara. Sim, eu também. Eu amo a Mango. Nossa, a Mango mora no meu coração. Então, são lojas que não é um mercado de luxo, mas claro, você tem que dar uma pesquisada, tem qualidade. Não são todas as peças, mas você consegue encontrar uma roupa boa naquele... E novamente falando, imagem é conjunto. Quantas pessoas você conhece que vestem Prada, Louis Vuitton, Luiz, ó. Louis Vuitton. Louis Vuitton. E elas não passam mensagem de autoridade, são pessoas inacessíveis, ou são pessoas arrogantes mesmo. Então, eu acredito que elegância, que a imagem, ela tá muito ligada ao comportamento e ao que você veste. Tudo é conjunto. Nenhuma roupa ela se faz sozinha. Se eu colocar esse colete apenas, ele não vai passar autoridade sozinho. Ele precisa de uma postura, ele precisa de um outro elemento, de um cabelo alinhado, de uma maquiagem. Então, eu acredito que o luxo em si é como você trata as pessoas. Isso é luxo. E que poucas pessoas não ligam o luxo da sua imagem, que são os seus valores, que é a construção. Eu falo muito do branding emocional. Existe o branding marca, que todos nós somos uma marca, mas existe o branding emocional. Toda marca ela é construída quando ela traz os valores dela. Então, para mim, a marca de luxo é aquela que você consegue atribuir ou mostrar muito claro quais são os seus valores, aquilo que é consistente. Como pessoa, Que não está só na frente da câmera. É quando você desliga a câmera e você é de verdade. Então, independente do lugar que você vai estar, as pessoas elas gostam da sua imagem relacionando você aos valores. Então, para mim, isso é luxo. Deus, que resposta mais incrível, maravilhosa. Eu, uma humana que sou, amei. Assim, acho que você não podia ter encontrado resposta melhor para essa pergunta. E na sequência, né, já vou encaixar mais uma. Como então equilibrar a construção de uma imagem estratégica com a autenticidade? Vamos lá, eu vou usar a capa do meu livro. Aqui é a minha identidade visual. Qual é o objeto que você vê? Um diamante. Uma esmeralda, né? Essa esmeralda, ela finaliza. Mas a minha identidade visual, ela não finaliza. Por quê? Porque nós estamos sempre em construção de imagem. Então, ela é inspirada num diamante ou numa esmeralda, tem a mesma cor, mas nós nunca finalizamos a nossa construção. Então, é algo que sempre estamos melhorando. É uma construção diária. Todo dia você aprende algo novo, todos os dias você fortalece sua imagem, todos os dias você está construindo a sua imagem. Então, por isso que a minha identidade visual é inspirada no diamante. Somos diamantes, nós mulheres somos uma esmeralda, porque somos valiosas. Não é todo mundo que usa uma esmeralda, não é todo mundo. Então, esse é o valor de toda mulher.
Sim. né? É ser comparada a esse diamante, a essa esmeralda, e ter essa construção contínua. Se você faz comigo uma consultoria de imagem na frente você precisar novamente, talvez você precise mudar novas coisas. Então é uma construção que nunca acaba. Meu Deus, eu fiquei até sem palavras. Acho lindo, maravilhoso. Tudo está tudo conversa. conectado. Isso. Bom, antes da gente falar do livro em si, como uma imagem bem construída pode impactar, então, diretamente nos resultados de um negócio? Bom, eu vou falar de mim, né? Porque existem os estudos científicos que são poucos segundos que você consegue impactar alguém. Claro que você vai olhar na roupa, mas geralmente se alguém, imagina, você abriu ali a porta pra mim, como é que eu tava? Sorrindo. Sim. Então isso traz um impacto positivo, não é um sorriso forçado. Não, mas sincero. é quem eu sou, sabe? Simpática. Então eu acho que para impactar nos negócios tem que ser diferente. Você vai mostrar ali em algum momento seriedade, mas existem os momentos para isso, né? Relacionamento ou negócios, eles se fazem com relacionamentos, com networking. Então, para você construir um relacionamento ou um bom networking, você precisa impactar novamente com quem você é. Claro que a roupa vai contribuir muito, né? O que você veste, mas é o todo. Porque a primeira impressão, né, ela impacta nos primeiros segundos. Mas se você não consegue impactar, você vai precisar de vários encontros para você desfazer aquela imagem. E o contrário também é verdadeiro. Se você não é aquela pessoa, naqueles primeiros segundos que conquistou a pessoa e depois a pessoa fala, essa pessoa não é o que mostra. Aí é pior. É né? verdade. Então, Nossa, eu acho que é muito comum, né? A gente se surpreender negativamente com as pessoas. e fala, meu Deus, aquela pessoa, achei que ela era tal coisa, não é? Assim se mostra. Então, você vai ter mais trabalho agora para conquistar a pessoa e mostrar que talvez seja uma fase, que você não é aquilo. Então, eu acredito que é você fazer a construção da imagem da forma correta. Né? Tirar isso da mente, porque hoje é muito fácil, né? Você contrata alguém, a pessoa te veste, você tira fotos, você coloca ali na sua social media, você vende uma imagem e quando é presencialmente, você é diferente. Quantos famosos, né, acabam fazendo isso? E quantas pessoas dando feedback, eu conheci tal pessoa e ela nem não era como ela mostra ser nas mídias sociais. Claro que também não tem tempo, né? Mas eu acho que tem gente, mesmo que sem tempo, consegue, porque ela é realmente aquilo que ela aparece, né? A câmera... Ser coerente. Isso, perfeito. É muito difícil dar sequência, porque é difícil você ser transparente, é difícil você... Acho que principalmente na câmera, né? Você consegue construir um personagem para poder, talvez, superar desafios, mas aí quando te conhecem, tipo, fica meio que desconectado, não faz tanto sentido. Quando a gente fala assim de imagem estratégica, a gente não fala de manipulação. Não é uma manipulação. É por exemplo, eu quero ter autoridade. Então vamos lá. Eu fui cortar meu cabelo e aí eu falei, olha, eu quero que meu cabelo seja reto. Vivi, mas isso não é legal pra você, porque isso pode parecer que você vai causar distanciamento para as pessoas. Uma linha reta, ela traz a sensação de poder, sabe? De distanciamento pela rigidez. Então eu falei, não, eu quero isso mesmo. Mas olha, não é só um cabelo. Porque o meu jeito, eu já sou muito assim, alegre, muito simpática, então eu preciso encontrar esse equilíbrio. Como eu faço negócio com o americano, para ele me levar a sério, eu tenho uma postura ainda ali de mais autoridade, então eu coloco um cabelo mais reto. Isso é uma estratégia, mas isso não é uma manipulação. Entende? Perfeito. Então, é importante você ser intencional na sua imagem, no que você muitas vezes fala, mas, obviamente, sem estratégico, mas sem essa manipulação de que você é algo que não é. Deu pra entender? Super. E nessa, eu quero aproveitar e te perguntar, então, dentro da estratégia, a pessoa ela precisa abrir mão dos gostos dela
de preferências. Vamos supor que você gostasse de um cabelo mais repicado, mas porque você entende a estratégia e a necessidade que o seu cabelo seja reto, você aceita que por esse tempo seu cabelo vai ser assim. Não é difícil aceitar esse tipo de coisa, mas é meio que uma adaptação no que a pessoa É uma tende mudança. a gostar. Como que geralmente se aplica? Pronto. Não, pronto. Adoro. Não é o cabelo não é o único elemento. Sim. Tudo que você faz, o que a minha cliente faz, é porque ela aceitou. Primeiro é o que ela se sente confortável. Então, se eu não trago essa autoridade num cabelo, essa imagem num cabelo por si só, porque não é um cabelo que vai transmitir essa mensagem, eu vou trabalhar outros elementos para trazer essa mensagem que ela quer. Então, o cabelo é só um detalhe. Sim. Mas se, por exemplo, ela não tende a fazer esse cabelo, você sugere, faz parte do movimento, né? Tá bom, mas então vamos trabalhar de outra forma. E se ela falar, não quero reto, prefiro repicado, aí você vai compensar em outros elementos. Em outra forma. Talvez uma roupa mais reta, uma postura, no que ela fala. Sim. Então, a imagem... Volto a falar, vocês vão cansar de ouvir isso. A imagem não é uma roupa, é o conjunto. É a harmonia de tudo. Ninguém... É que nem uma banda. Uma banda. Imagine se só tem um saxofone. É lindo. Mas se tem um conjunto de jazz ali tocando, ele vai tocar de forma mais harmônica. Sim. Se for só o saxofone ali sozinho, ele pode ficar até bonito, mas não vai ser suficiente pra... Você vai cansar uma hora de estar ouvindo o jazz, numa música, o jazz, por exemplo. Imagine se só for o saxofone a noite toda. Não dá. Não dá. Quem gosta de jazz sabe. Então, precisa ser a banda, precisa ser harmônico. Se não é harmônico, uma hora incomoda ou não vai ficar legal. Não fica legal, exatamente. Qual a peça de roupa essencial no seu guarda-roupa? Uma camisa branca. Olha que rápido. Sem dúvida. Eu faço horrores. Eu faço tudo. Eu monto muitos looks com a camisa branca. Muito, assim, acredito que toda mulher ela precisa ter uma camisa social branca no guarda-roupa. Ela não tem, já vi. Já tô aqui. O meu olhar já entregou. Vou pensar, uma camisa branca eu coloco com jeans, com várias calças sociais de alfaiataria ou de linho. Eu posso usar com lenço, eu posso usar com acessórios diferentes. Então, é um coringa. É um coringa. Você pode, se você for uma camisa mais longa, branca, você pode fazer uma chemise pra você ir na praia. Então, assim... Inúmeras opções. Inúmeras opções você tem com a camisa branca. Vou providenciar. Por favor, tire uma foto e marque. Sim, tiver uma pra indicar onde você gosta da qualidade, aí você me fala. No Brasil. Pode ser no Brasil? Eu sou de Brasil. Hering, clássico. Qual a maior transformação que você já viu em uma cliente? Ai, ela me emocionou. Ai. Essa me emocionou, porque ela falava que ela tava com a autoestima bem lá embaixo. E ela falou, Vivi, você me fez me enxergar de uma forma diferente. E aí ela também passava por um processo, ela estava acima do peso, ela não estava feliz com o corpo dela, então foi um trabalho muito mais emocional do que apenas de imagem. Então, ela é uma das clientes que, assim, me ensinou, sabe? Muita coisa. Ela nem sabe, talvez, mas ela me ensinou muito com a sensibilidade, com a força de vontade dela de querer mudar, não por causa do corpo em si, mas porque eu vi que era uma luta dela contra a autoestima dela. Então, ela foi uma pessoa que me emocionou muito. E de que forma que você viu, assim, ela conseguiu sair de um momento emocional e ela ela tinha vários desafios e plano, e ela chegou lá. O que foi que te chamou a atenção, assim? Eu respeito muito o limite das minhas clientes. Apesar do nosso contrato ser finalizado, sempre que ela posta alguma coisa, eu faço questão de elogiar, porque eu, mais que ninguém, sei o quanto ela se esforça e se esforçou para atingir, para aumentar a autoestima dela. Então, hoje ela já é um grande exemplo para mim de pessoa, de mulher nesse sentido. Legal. Porque são muitas lutas emocionais que as pessoas ao redor não sabem,
mas quando você conversa, quando eu entrei, quando você vai fazer um closet cleaning, você entra muito na parte íntima da mulher, porque é ali que tá as roupas dela, ali que estão os sentimentos, as memórias. Então, nesse momento, foi um momento de emoção, assim, sabe? Que ela se emocionou e que me ensinou que existem limites. Você não vai tirar tudo, mas você vai olhar para a mulher com mais admiração. Então, eu acredito que é você respeitar o momento dela. E é uma pessoa que, se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar sempre, porque ela mais me ensinou, ela nem sabe, mas assim, ela me ensinou muito ter essa sensibilidade. Que lindo. Sim, adorei. Agora eu quero conversar sobre o seu livro. Conta pra gente o que te inspirou a fazer ele, por que esse nome e o que você conta no seu livro. Bom, eu tenho as duas versões, para começar. Eu tenho o Vista-se e o Dress Yourself, que é traduzido no inglês. O Vista-se eu não consegui trazer porque o único que eu tinha foi vendido. Já foi. Isso significa sucesso no livro, gente. Olha, é importante destacar. Em Recife, eu fiz o lançamento agora em janeiro. E foram 1 hora, quase 2 horas de fila sem parar. E todos os livros esgotados. Parabéns! Que Obrigada. Assim, eu fiquei muito feliz, incrível. muito surpresa. Mas, falando do livro, eu pensava inicialmente em escrever sobre as histórias de mulheres imigrantes. E a Ana, que é da WeBook, ela falou: ai, Vivi, por que você não fala de você primeiro? Aí eu falei: eu vou falar o quê de mim? Não sei. Eu falei: já sei, vou falar do meu método, porque não existe esse método com a psicanalista dentro, né, da consultoria de imagem. Eu falei: então vou falar do meu método. Mas o meu método, ele é um mix da minha história de mudança para cá, para os Estados Unidos, e como eu desenvolvi ele. Então, o livro, ele fala disso, dessa mudança, desse mix da minha história com meu esposo. Fala do nosso nome. Aqui eu também trouxe história de outras mulheres também. Da Mila Moura, que foi a minha mentora, que me ajudou a dar uma virada de chave, porque eu era muito tímida. Eu era. Nossa, não dá pra acreditar. Eu era tímida. Bom, é possível ser tímida ainda e conseguir encontrar desenvoltura pra carreira, né? Mas ela tem um método que chama Deixe Sua Marca. E ela realmente, eu digo que ela deixou a marca dela em mim porque ela me fez mudar. E tem outros exemplos aqui de mães também que passam por um processo, né? Quando a mulher engravida, ela passa por muitos hormônios, ela tem muitos hormônios que muda a forma dela se vestir. Então tem isso dentro do meu livro também. E eu fiz uma homenagem para minha sogra nesse livro, que fala sobre a nossa construção de imagem também. Por quê? Eu nunca conheci a minha sogra. Ela faleceu antes, acho que uns 5 anos, eu acho, 4 ou 5 anos antes de conhecer meu marido. Mas desde que eu conheci ele, as pessoas falam muito dela. Muito, assim, sempre trazendo as qualidades dela. E aí eu falo que eu conheci ela sem nunca vê-la. Eu conheci através das pessoas. E aí eu trago essa reflexão do quão forte é o seu nome, né? O nosso nome é o nosso maior ativo. Então, faz tempo, eu nunca conheci, mas eu sempre ouço falar dela muito positivamente. E aí, quando eu lancei o livro, completou 10 anos que ela faleceu. Então, eu fiz uma homenagem pra ela. Nossa, já fiquei curiosa. Dê um trechinho, se você conseguir encontrar. Ai, eu não sei aqui. Pra gente ter uma ideia do que seria. Ou se tem algum que você gosta. É que tá em inglês seu livro. Mas eu falo assim, como seu nome é forte, né? Nosso nome é a primeira associação que as pessoas fazem com a gente. Então, o nosso nome é um componente que identifica, é uma extensão, é o nosso personal brand. E isso é muito poderoso porque personaliza a nossa comunicação e cria mais intimidade e conexão com as pessoas. Perfeito. Porque quando você, por exemplo, quando você me conheceu, como é seu nome? Sim, então, é a primeira coisa que nós perguntamos, é a primeira pergunta de interesse que você demonstra em alguém. Nossa, é verdade. Então, o nosso nome, ele precisa ser construído de uma forma muito forte. Se você não estiver num lugar
como as pessoas vão lembrar. Se falar assim, Natália, provavelmente as pessoas vão associar com o seu podcast. Sim. Se eu falar Viviane Williams, as pessoas vão identificar como uma consultora de imagem, como uma autora. Eu já tô fazendo vocês gravarem isso. Como uma palestrante. Então, o nosso nome, ele é muito forte. Muito mesmo. Por isso que ele é todos nós somos uma marca. E você tem trabalhado isso muito bem. Obrigada. No dia que eu te conheci, né, que eu soube de você, foi num evento aqui em Los Angeles, na Barnes Nobles do Grove. E eu fui por causa de 2 amigas, que estavam lá também com livros. E aí elas sentaram todas, eram 6 mulheres. 5 mulheres com livros publicados pela o e-book. E aí, você acho que foi a primeira a responder. E imaginem essa mulher maravilhosa de vermelho. Olha como eu sou estratégica. Ela estava de vermelho. E aí, ela pegou o microfone e falou. Tinha uma primeira pergunta de que, tipo, por que você estava ali? Ou o que era uma palavra mais importante para você? E você falou seu marido. Isso já me chamou a atenção também de admiração, né? Porque, ainda mais hoje em dia, né? Não é tão bem visto mais isso. E aí eu falei, gente, que mulher incrível. Eu fiquei muito admirada pela sua presença no palco, pela forma como que você se colocou. E você trouxe um pouco de vulnerabilidade também, porque você disse que ali não era um lugar confortável para você e que a escolha do vestido vermelho era exatamente para te fazer sentir melhor ali, porque não é tão fácil para você usar o vermelho. E eu espero que eu esteja lembrando certo. Não, tá certo. Porque me marcou muito exatamente isso. E eu imediatamente eu comecei a seguir você. Que eu falei, eu quero conversar com ela. Eu quero conhecer ela. Porque é algo que eu acredito que toda mulher vivencia em algum momento da vida. Sim. É um desconforto em si, seja emocional, seja no corpo, ou os dois. Eu, quando jovem, era mais assim, sei lá, acho que eu sou esquisita. E não era o que eu ouvia, mas era o que eu acreditava. Daí, eu fiquei mais adulta, eu comecei a me sentir melhor fisicamente. Mas aí, a minha cabeça já tava um pouco mais assim, puxa, lidando com outros desafios. E hoje eu me sinto muito bem. Então, é um processo. É um processo. Mas isso me chamou muita atenção. E aí você estava me contando no off que já vendeu tudo. Seus livros em português, está quase esgotando o inglês. E eu vou garantir o meu, esse vai ficar aqui em casa. Vamos fazer um novo pedido, mas tem, na Amazon vende, na Amazon tem. Na Amazon... Não tem comigo. Entendi. Entendeu? Mas ainda temos livros, não tem comigo. Tá. Em casa eu tenho... pode comprar na Amazon, então. Pode. Inclusive, estarei na Bienal do Rio de Janeiro, dia 19 de junho. 19 e 20, se eu não me engano. E uma chance de pegar autógrafo. E eu quis ressaltar isso, né? Então demonstra o quanto que esses livros estão esgotados com você e quantas pessoas te conhecem e querem saber o que você escreveu. E querem, de alguma forma, pegar um pouquinho dessa qualidade, dessa imagem, disso que você transmite, que é muito positivo, que é calmo, que é autoridade e que é alguém que sabe o que está falando. Obrigada. Né? Então, eu vejo isso no seu livro, quando você explicou a capa, eu não sabia. Tudo foi pensado. Tudo encaixa. O Dress Yourself é que nós nos vestimos de quem somos, né? Sim. Então, é exatamente essa capa, ela reflete exatamente meu processo. Qual é o meu método, a minha metodologia. E você falando da ocasião, ali pra mim foi realmente muito difícil aquele dia. Porque foi um momento muito marcante na minha carreira profissional. E a minha família não estava aqui. Claro, né? Sim. Meu marido estava lá, eu tinha alguns amigos lá que foram me prestigiar. Mas a minha mãe, o meu pai, a minha irmã não estava naquele momento.
Então eu tava muito triste por dentro. E era o meu primeiro evento em inglês. Então, sair da zona de conforto dá medo. Sim. Mas eu sou aquele tipo de mulher que eu vou com Vai medo mesmo. e que eu vou errar e que não é o meu idioma e que vai ser com sotaque e que eu vou fazer a conjugação de inglês errada, mas eu vou estar ali fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. E, talvez você concorde comigo, quem está te vendo Não sabe. não está prestando atenção nos seus erros. É. Óbvio, ela não sabe o que você está vivenciando por dentro, mas ela também não enxerga isso. É. A gente acha que a primeira coisa que as pessoas estão vendo é o que a gente fez de ruim. E eu aprendi, uma amiga falou assim, Natália, para de destacar suas fraquezas. A gente não enxerga isso. A gente vê primeiro as qualidades. Eu tô falando isso agora, mas agora eu já tô ótima. Tô ótima, pode me chamar pra fazer. E pô, você quebrou o gelo daquele evento difícil, daquilo que era difícil pra você. E isso realmente é o que faz a gente crescer. Mas todo mundo entendeu quando eu falei cuscuz. Olha aí, todo mundo se identificou comigo. Claro! Quem não gosta de um cuscuz? É maravilhoso. Esse evento foi incrível, foi muito importante pra mim também. Obrigada. Eu queria ter conseguido também conversar mais, ter tido coragem de conversar com você lá pessoalmente. Gente, coragem. Mas é sério, porque naquele dia eu não tava bem. Então, eu também. Reflete, né? Reflete, sabe? Mas olha, eu coloquei o vermelho justamente que o vermelho dá esse ar de poder. Sim. Então eu fui pra parecer que eu estava poderosa. Então, olha, é estratégico muitas vezes, né? Não é manipulador, mas é uma mensagem que você manda para o seu cérebro. Eu preciso me sentir poderosa. Então, quando eu me olhei no espelho, eu falei, é exatamente isso que eu quero. Não estou me sentindo, mas quando eu me olho, é assim que eu me vejo, poderosa. Hoje, eu preciso me sentir assim. Então, é um trabalho psicológico, é um trabalho que reflete no nosso emocional, quando você se olha, quando você se enxerga. Então, depois daquele dia, eu nunca tive medo de público, mesmo quando eu era tímida. Mas hoje, mesmo se eu tiver com medo, se eu tiver insegura, eu faço, que as pessoas elas vão gostar de mim, de quem eu sou. E claro, de todo o conhecimento que eu tenho. Porque até do meu conhecimento antes, eu era insegura. Eu não achava que, eu não sei tanto assim. E aí, todas as minhas clientes falavam, Vivi, você é muito boa no que você faz. Vivi, o mundo precisa... Até para fazer conteúdo para o Instagram, eu era insegura. E o que te ajudou a ganhar essa segurança? Fortalecer a minha insegurança. Que legal! Mas é porque é o seguinte, você nunca se enxerga da forma que você é, de verdade. É verdade. Porque muitas vezes eu falei, gente, eu escrevi um livro. Tá bom. Eu acredito que primeiro que a gente normaliza muitas nossas conquistas. Não é todo... A gente aumenta dos outros e diminui a nossa. Isso. Então, assim, para pensar, já estamos em outro país. Toda conquista, ela precisa ser comemorada. Não é igual no Brasil. Porque no Brasil, a gente tem amigo, que é o amigo de amigo, e que te ajuda a chegar em determinado lugar. Mas aqui, você chegou naquele lugar por causa de você. Não é por causa de ninguém. Não existe essa ajudinha. Não existe. Porque a gente não tem essa rede. Não tem. Então, eu comecei a olhar essas conquistas e vendo que eu conquistei todas elas. Então, isso me trouxe mais segurança na mulher que eu sou, na profissional que eu sou e quem eu sou dentro de casa, que é a mesma pessoa que tá fora. Que tudo! Na sua rede dá pra perceber isso, né? Principalmente eu fui acompanhando seus stories o máximo que eu pude ao longo da semana pra ir, né, sentindo você mais pertinho. E deu pra perceber o que você demonstra ali no stories, tá no seu feed. E quando você conversa, falou, tá aqui o meu WhatsApp, vamos conversar. A mesma naturalidade, calma, e isso é um... Calma, eu não sou Não, eu sou terrorista. Calma, é porque ela tava lendo a mensagem. Corta para eu mandando mal. Adoro. Não, mas você é mesmo em todo lugar. Eu não consigo ser diferente. Não adianta. Se as pessoas forem esperar que minha autoridade venha de seriedade, não vai. A minha autoridade vem de tudo que eu faço. É o conjunto, é a minha bagagem que eu trago.
Semana passada eu estava em Orlando fazendo uma business trip. Foi de quantos dias? Uma semana. Bastante. Com 12 mulheres. Foi incrível. Que legal. O Grupo W, que é lá de Recife, que expandiu o networking dele aqui para os Estados Unidos. E aí fomos conhecer algumas empresas americanas. De fato, é um mergulho no mercado americano. E aí eu precisei voltar um pouco antes e as meninas ficaram lá. Vivi, tá silencioso aqui sem você, a gente tá sentindo sua falta. Que gostoso. Porque eu não deixo ninguém quieto. É assim, sou eu. Você, exato. E as pessoas falaram, Vivi, as pessoas precisam mais conhecer esse seu lado. Porque muitas vezes você acaba cobrando muita seriedade e não passa isso no Instagram, né? Até pela questão do tempo mesmo, que é muito corrido. Então as pessoas estão me cobrando mais, assim. Você fala no lado divertido, mais engraçado. Você colocar essa minha felicidade, assim, não que eu não coloque, mas eu trazer isso mais nas social media. Mas faz pouco tempo que você começou sua social media, né? Assim, de constante. De constância, sim. Porque eu não era constante. Pra mim é o meu treino de agora, é a constância. Pra mim é um pouco difícil. Eu não gosto de postar muito minha vida. Faço parte do grupo. Eu não gosto. Mas assim, eu estou trabalhando isso em mim, sabe? Sim. É muito corrido. É muito corrido aqui. E claro, isso precisa ser longe, né? Tudo é muito longe. E às vezes eu falo alguma coisa, eu acho que isso é muito besteira. E aí eu acabo não postando, não compartilhando. Eu ouvi uma vez que o que pra gente é óbvio, porque a gente tá sempre em contato com essa informação, não é óbvio pro outro. Para as outras pessoas. Isso me ajudou muito também, porque tem hora que eu gravo um vídeo e eu falo, mas gente, não, assim... eu vou pôr isso no ar. Isso é óbvio, mas não é tanto. Então é interessante. Hoje eu tô menos, assim, hoje eu posto, mas é mais questão de tempo mesmo, assim, que eu falo. Tem novos projetos surgindo, então isso demanda muito tempo. Ontem, pra vocês terem noção, ontem eu dormi, acho que nem era 6 da noite. Acordei hoje 8 da manhã, porque assim... É muito tempo que eu gasto estudando, desenvolvendo o projeto, que eu não posso falar. Ah, por quê? Não posso. Porque eu serei a única. Não, porque se alguém roubar essa ideia, eu deixo de ser a única a fazer. Ok. Mas quem sair, você avisa a gente. Aviso, até julho tá pronto. Ou antes disso, pode sair a qualquer momento. Mas, a qualquer momento não vai sair agora. Mas assim, até julho é o que eu quero... colocar aí pra todo mundo saber, mas será para o público americano. Será, não... para o público brasileiro vai ser, talvez só no Brasil, mas aqui, esse projeto novo será só para o público americano. Nossa, tô muito curiosa. Mas público que tá nos Estados Unidos ou quem fala em inglês? Americano mesmo. Tá. Americano mesmo. Poxa vida, ficamos de fora dessa? Vocês vão entender quando... Ok. Tá? Vou ficar na torcida, então, por você. Quem sabe a gente consiga... É um projeto que dá para trazer para o público brasileiro, sim. Mas quando eu mostrar o projeto, todo mundo vai entender o porquê. Não estou excluindo os brasileiros. É só porque existem projetos que o público-alvo daquele projeto, ele precisa ser direcionado para questão de posicionamento. Então, estrategicamente, vai ser só para o público americano por enquanto. Ok, que legal. Quem sabe depois. Ficarei torcendo pelo sucesso para que eles Obrigada. E... Não sair, vai ter que sair. Não vai sair, mas né, que seja vai ser incrível. Você planejando. A gente falou um pouquinho de como encontrar, mas, por favor, fala para as pessoas como te encontrar nas redes sociais, como encontrar seu livro, como vender, como, né, eles receberem, enfim, adquirir. Bom, pode solicitar na Amazon ou no site da WeBook. Tá. Esses sites estão lá na minha bio, no @vivianewilliams.image. Tem o meu LinkedIn também, então tem o meu website, vivianewilliams.com.br. E você pode me encontrar lá e depois eu posso lhe dar o acesso para o meu WhatsApp. Isso, perfeito. Então agora, 2 perguntas para a gente encerrar. Primeira, o que você faz no seu dia a dia ou talvez na sua casa para manter as raízes brasileiras?
As raízes brasileiras. Se não tiver, também não tem problema. Olha, eu acho que as raízes, elas são muito fortes, não tem como a gente perder. Principalmente eu que. Eu sei uma coisa, pagode. Amei! Eu sei, eu tava aqui enrolando pra pensar, mas assim, é o pagode. Achou. Acho que pagode é um estilo. Eu gosto de tudo, eu escuto tudo, eu sou bem Eu eclética. também. Mas eu acho que pagode ele traz ali um lado Vem de feliz. dentro, Um né? lado feliz da gente, que me lembra Sim. muito assim, uma turma de amigos, me lembra churrasco, me lembra Recife, me lembra praia, me lembra minha família. Calor. Então acho que ouvir pagode me traz muito pra esse MPB também, aquelas músicas mais antigas que meu pai costuma ouvir, me leva para as minhas raízes. Ai, que gostoso. O cuscuz, gente, como é que eu esqueço? Comida, cuscuz. Mas cuscuz eu não faço. Não, Não. só come lá. Só. Acho justo. O meu é o pão de queijo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falava, gente, não posso comer pão de queijo. Eu tenho que me acostumar com a alimentação daqui, como as pessoas fazem aqui. Aí passou uns 6 anos, eu falei, que besteira. É meu, é parte da minha vida. Então sempre tem pão de queijo no freezer. Não que eu coma todo dia, mas teve uma época que eu precisava de todos os dias. Foi meio que me resgatar, sabe? Tem uma brasileira, eu não vou lembrar qual é o Instagram dela, mas ela vende o melhor pão de queijo que eu já comi aqui. Preciso desse pão de Eu queijo. vou passar. Gente, eu preciso lembrar. Depois eu vou pegar, a gente precisa divulgar. Sim. Ela me trouxe pão de queijo de doce de leite, de Nutella, de queijo do reino. Olha, meu Deus, eu não lembro. Tá aqui, ó, mas eu não lembro. Pra mim. E a última pergunta é relacionada com o sotaque, mais uma vez. Eu gosto de perguntar qual é o seu sotaque no sentido de você. Quem é a Viviane? Quando as pessoas te conhecem, o que elas veem? Que sotaque ela vê em você? Meu sotaque, eu acho que acho não, tenho certeza que é tornar tudo mais leve. Eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, com quem eu sou, com a pessoa que meus pais criou. Então eu sou o reflexo deles, né, dos meus pais que me criaram muito bem, da minha irmã que me ajudou muito. Ela é mais velha? Bem mais. Ela não vai Ela vai morrer. Mas essa sou eu. Eu sou muito feliz vivendo com meu marido aqui. Ele me torna uma pessoa muito pra cima, ele me dá força. Às vezes que eu acho que eu não vou conseguir, ele fala, não, você vai conseguir. Quando eu falo que eu não sei inglês, ele fala, você sabe sim, você sabe muito. Então eu sou a pessoa que olha no espelho e gosta de me ver feliz, bonita, não gosto de me olhar e não me ver com cabelo arrumado, não me ver arrumada. Tudo que eu vendo de fato é realmente quem eu sou. E eu acredito que eu sou muito exigente comigo mesma, sou muito perfeccionista, e isso é do meu traço de personalidade, mas eu aprendi que o feito é muito melhor que o perfeito, porque não existe o perfeito. Então, se você me colocar um desafio, eu vou fazer acontecer, não sei como, mas eu vou fazer. E eu percebi nesses últimos anos vivendo aqui que eu conquisto tudo o que eu quero. Tudo, assim. Eu queria me formar no país da moda. Eu me formei em Paris. Eu queria fazer uma mentoria. Eu fiz a mentoria. Então, além de ser determinada, eu sou muito esforçada, porque a gente sabe todos os desafios que não é esse mar de flores que as pessoas imaginam. Então, a Viviane, ela é uma mulher determinada, esforçada, criativa, nunca quer fazer nada igual ao que já existe, sempre quer inventar alguma coisa que não existe, ou que pelo menos tenha a minha personalidade. Então, essa sou eu. Que lindo. E um desafio? Ai, meu Deus. Ou um desafio. E o que tá faltando, então, no sotaque da Viviane? O que está faltando? Não é? Eu não consigo falar mal de mim, não. Não fala, Tô brincando. é desejo, sonho, vontade. O que falta? Pergunta difícil, uma hora Eu sei. dessa. É por isso que ela fica no final. Olha, eu acho que não falta nada, porque eu sou composta.
Amém! Obrigada. Muito obrigada. Como não encerrar depois dessa? Vivi, muito obrigada por estar aqui. Por Obrigada. confiar no meu trabalho, né? De vir trazer um pouco de você para esse canal, para esse meu podcast, que eu acredito muito nele. Eu amo esse nome e eu acho que ele reflete um pouquinho de cada um, porque com o sotaque também é a nossa história, né? Ai, obrigada a você. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Também. Aprendi muito. E essa sua resposta, gente, As pessoas olha... não falar assim, falta humildade, né? Vai ter lá. Gente, eu tô brincando. Mas eu falta... não acho. Eu acho que a gente tem que aprender a falar isso, né? São afirmações de que sim, eu me basto, eu sou o suficiente, eu gosto de quem eu sou. Sim, então, eu gosto. Obrigada por nos ensinar. Obrigada a você pelo convite, eu amei participar do podcast. Foi uma conversa muito leve, foi muito divertida. E eu acredito que ter esse espaço faz com que as pessoas conheçam mais a gente profundamente do que mostramos ali na tela de 1 minuto ou até no dia a dia pela correria, como já conversamos. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E se vocês precisarem elevar sua imagem, contem comigo. Sim, eu já tô querendo. Vamos embora. Obrigada por estar aqui, por ouvir Até a próxima. o sotaque. Lembra de subscribe, de deixar um joinha, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada, um beijo Até a e até próxima. semana que vem. Ai, eu amei, amor. Também.